Pronto. Vamos lá, meu povo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente tem para corrigir, tá? Eu deixei um exercício para vocês e as questões eu coloquei aqui no Excel para facilitar cálculo, esse tipo de coisa, e a explicação para vocês, tá joia? E aí a gente vai começar a corrigir. E à medida que eu for corrigindo, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, tá? Dá um ok aí no chat que eu vou acompanhar aqui. Vou colocar aqui de lado só para poder ir acompanhando vocês. Bom, a primeira questão que a gente vai tratar nesse exercício, ele diz o seguinte: com os elementos abaixo, assinale a alternativa correta, certo? Então, ele diz o seguinte, ele dá para a gente alguns elementos do balanço patrimonial, o ativo circulante, o estoque, o ativo de longo prazo, dá também para a gente o passivo circulante, o passivo de longo prazo e o patrimônio líquido da empresa, tá? Então, são as informações que ele disponibiliza para a gente. Não tentem somar isso, porque isso não vai bater, tá? Não é para bater mesmo, não. É só as informações aleatórias que ele está dando, só para que a gente possa ter informações para responder a questão. Então, e aí ele pergunta o seguinte, com base nessas informações que foram colocadas, a gente pode afirmar que o ativo permanente tem um valor de 80 mil, o índice de endividamento, deixa eu crescer um pouquinho com isso, melhorou? O índice de endividamento é de 1,35, o índice de liquidez seca é de 1, não existe capital de giro? Beleza. Alguém chegou a responder essa questão? Pode me dizer quanto deu? Sim, deu a letra C. Letra C. Maravilha. Mais alguém? A minha também deu letra C. Massa. Eu usei o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante, certo? Exato. Que é o índice de liquidez seca, né? Isso, o índice de Essa é a liquidez forma do seca. índice de liquidez seca. Beleza, então, vamos lá. O ativo permanente tem valor de 80 mil? É a primeira pergunta que ele faz. Primeira questão que a gente olha para aqui, para o nosso balançozinho, né, para nossas informações contábeis, nem ativo permanente ele fala. Então, essa questão aqui já está totalmente descartada, porque nem de ativo permanente ele está falando aqui. Aqui não tem mobilização, não tem nada. O único ativo que eu tenho aqui é o circulante e eu tenho o ativo a longo prazo, né, realizável a longo prazo. Então, não se fala de ativo permanente, logo essa questão aqui já está fora de opção. O segundo índice que ele pergunta é o índice de endividamento. Aí ele pergunta para a gente, o índice de endividamento é de 1,35? Como é que eu calculo o índice de endividamento, gente? O índice de endividamento, eu posso calcular ele, uma forma de fazer isso, né, é dividindo o valor do ativo circulante e do ativo de longo prazo, exigido a longo prazo, pelo patrimônio líquido. Por quê? Porque esse aqui é o capital próprio e esse aqui é o capital do terceiro. Quando eu divido esses dois por esse, eu consigo saber qual é a porcentagem de capital de terceiro que eu tenho em relação ao patrimônio líquido. Ou seja, eu sei o quanto eu estou endividado, né? Então, se eu fizer essa continha, o que eu estou fazendo aqui, ó, só para que fique claro, eu estou pegando o passivo circulante, vou pegar aqui o passivo circulante mais o passivo realizável a longo prazo, tá? Esses dois valores, e estou simplesmente dividindo ele pelo patrimônio líquido. É isso que eu vou fazer aqui, só para poder saber se o índice de endividamento da empresa bate com esse que está aqui informado. Então, pegando aqui as duas informações, eu tenho 40 mil mais 50 mil,
que são os dois valores de passivo que eu tenho, e vou dividi-los por 60 mil. Quando eu faço a conta, eu vejo que o índice de endividamento da empresa é maior do que esse que está informado ali, é de 1,5. Então, essa letra B também não está correta. Por fim, eu venho aqui para a letra C, para saber se é essa letra C que é a correta. O índice de liquidez seca é de 1? Vamos ver. O índice de liquidez seca, ele é dado pelo valor do ativo circulante menos dos estoques, tá? E esses benditos são divididos pelo o valor do passivo circulante. Quando eu faço a continha, eu vou ter a seguinte informação. Eu tenho o meu ativo circulante lá, que é 60 mil, 1, 2, 3. Aqui no meu passivo circulante, 60 mil, menos o estoque, que é 20, tá? Tá ali informado. Eu vou colocar aqui um parênteses só para poder a conta acontecer da maneira correta. Isso tudo dividido pelo passivo circulante, que é 40 mil. Então, a resposta é 1. De fato, o índice de liquidez seca é o valor de 1. Ou seja, do ponto de vista da liquidez seca, para cada R$1 de dívida que a empresa tem, ela tem R$1 para pagar. Tá certo? A empresa, do ponto de vista de liquidez seca, a empresa está num ponto de equilíbrio, né? Ela está conseguindo pagar tudo com o valor que ela tem de ativo circulante menos o estoque dela. Dúvidas? Dificuldades? Todo mundo entendeu? Tranquilo, professor. De boa, né? Massa. Então, essa resposta dessa questão tá resolvido, né? Aí ele perguntou, não existe o capital de giro, mas o capital de giro aqui, como é que a gente calcula a questão do capital de giro? O capital de giro seria eu pegar o valor do meu passivo a longo prazo, 50 mil, mais o meu PL, que é 60 mil, que daria 110, e aí eu teria que subtrair deste valor aqui o valor do imobilizado. Ou seja, como eu não tenho imobilizado, então todo esse valor aqui já é um valor que possivelmente está no meu circulante. Logo, existe sim capital de giro, ou ativo, ou capital circulante líquido, como também é conhecido o capital de giro. Então, nessa questão aqui, só a letra C realmente tem razão de ser e está correta. Beleza? Entenderam a explicação sobre a questão do capital de giro? Entendi. Pronto. Então, massa. Vamos lá para a questão da liquidez da gente. Eu dei para vocês esse quadrinho aqui, não foi isso? Eu ajudei mais vocês do que o pessoal de contabilidade. O pessoal de contabilidade, eu dei esse quadrinho, mas eu não dei esse quadrinho arrumado, não. Eu dei esse quadrinho com as contas tudo misturado para que eles se virassem para poder arrumar as contas no lugar. No caso de vocês, já dei as continhas arrumadas para não ter muita dificuldade. Então, vamos lá, como é que a gente pode resolver nossas questões aqui. No nosso exercício, eu pedi para que vocês calculassem a liquidez corrente, calculassem também a liquidez geral, calculassem a liquidez seca e a liquidez imediata. Certo? Então, eu já fiz os cálculos aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Bom, a liquidez seca, ela vai ser o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Quando a gente olha aqui para o nosso quadro de informações, a gente percebe que nós temos aqui um valor total de ativo circulante de 150 mil, né? Que a gente já estava arrumadinho, que eu já dei para vocês arrumadinho. E também um passivo circulante que soma 60 mil reais. Neste caso, para que eu encontre a liquidez corrente da minha empresa, basta que eu pegue o valor do meu ativo
circulante e divida esse ativo circulante pelo passivo circulante, no caso, daria aí 2,5 de liquidez corrente. Ok? Alguma dificuldade? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Gente, Professor, vamos falar. Uhum. Oi, diga. como voltar a explicação aí? Que eu não peguei, fixei muito bem. Olha só. A liquidez corrente, ela é dada pelo ativo circulante, esse AC aqui é ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, que é esse PC aqui, tá? O ativo circulante, ele é o somatório de todas aquelas contas que têm uma liquidez mais rápida, tá? Eles podem ser vendidos, podem ser convertidos em dinheiro de maneira mais rápida. Nesse grupo de ativo circulante, eu tenho aqui, ó, caixa, banco, matéria-prima, produtos acabados, produtos em elaboração, imposto de renda a recuperar, dividendos a receber e duplicatas a receber. O total dá 150 mil. Do lado do passivo circulante, são aqueles valores que eu tenho que pagar com maior velocidade, com maior rapidez. E aí eu tenho salários a pagar, ICMS a recolher, dividendos a pagar, duplicatas a pagar, imposto de renda a pagar, e o adiantamento de clientes, que é também um valor que eu tenho, né, que eu posso vir a devolver para o meu cliente. Somando isso, eu tenho 60 mil reais, que é o valor do meu passivo circulante. Para eu encontrar a liquidez corrente, basta que eu divida o valor do ativo circulante pelo passivo circulante, que dá 2,5. 2,5 é o índice de liquidez corrente para essa empresa, né, que eu estou trabalhando com ela. Vale perguntar para vocês, o que é que significa isso, minha gente? Quem me responde aí? Eu estou ouvindo o som do grilo ao fundo. E aí? Quem pode me dizer o que significa isso? Eu acredito que signifique que. Eu acredito que signifique que tenha dinheiro em caixa, então para se movimentado na empresa. Posso até estar errado, mas eu acho que é isso. É. Fala aí, Lislaine. Não, professor, foi que eu bati aqui. Sem querer. Mas alguém pode me dizer o que é que significa esse 2,5? Ora, uma varoa aí corajosa, ou um varão corajoso? Ninguém, rapaz. Gente, olha só. Mais importante do que vocês fazerem cálculo, é isso que eu quero tentar que vocês entendam. Mais importante do que vocês fazerem cálculo disso aqui, é vocês saberem o que é que isso significa, gente. Porque na empresa de vocês não vão ser cobrados para fazer esses cálculos, não. Esses cálculos, possivelmente, em alguns sistemas, já vem pronto. Vocês vão ser cobrados para dizer o que é que isso significa. Isso é o mais importante para mim, do ponto de vista de Ô, professor, aprender. Oi. no caso, quer dizer que há capital disponível, né, para uma possível liquidação das obrigações. Isso. Significa dizer, de maneira mais conforme a gente lê no conceito do índice, que para cada R$ 1 de dívida que essa empresa tem, ela dispõe de um valor de R$ 2,50 para pagar. Ou seja, ela tem capacidade de pagar a sua dívida e ainda vai sobrar R$ 1,50, tá certo? De cada real que ela pagar de dívida. Tá joia? O que significa dizer? Que ela tem 2,5 vezes de recursos em relação ao que ela deve. Beleza? Professor, quando diz lá no enunciado do liquidez corrente, o que significa quanto maior, melhor?
que eu não Me dá estava só um- presente na aula me anterior. dá, desculpa, pessoal, é que quando a gente está trabalhando em casa, algumas coisas acontecem. E aí minha esposa acabou de chegar e estava no lado de fora presa. Ó, quando ele fala que quanto maior, melhor, quer dizer o seguinte. Vamos pensar da maneira bem simplista. Tem três situações que podem acontecer com o índice, tá? Tem a situação em que eu tenho mais dívida do que dinheiro em caixa, ou capital circulante, né? Se isso acontecer, gente, o que é que vai acontecer com o nosso cálculo aqui? Pensar comigo aqui. O que é que aconteceria, por exemplo, eu vou só jogar um valor hipotético aqui, tá? O que é que aconteceria, por exemplo, se esse valor aqui, em vez de 60, fosse 200 mil? Vou colocar 200 mil aqui só para a gente ver o que acontece. Foi o que aconteceu aí. O índice de liquidez corrente, ele ficou 0,75, ficou menor que 1. Tá joia? O que é que significa dizer? Que 150 é menor que 200. Ou seja, eu tenho mais passivo do que ativo circulante, ou seja, mais passivo do que capacidade de pagar. Então, sempre que o índice ele é menor que 1, indica que eu não tenho condições de pagar o meu passivo. Tá certo? Porque a conta aqui, ó, é ativo dividido por passivo. Então, sempre que o número que está sendo dividido é menor que o seu divisor, vai dar um valor menor que zero. Tá certo? Então, neste caso aqui, a empresa ela está com a situação de endividamento complicado e que ela não consegue pagar com os recursos que tem. Então, quanto o índice for maior, né, maior que 1, tá certo? Melhor. É isso que ele está querendo dizer. Porque se for 1, se aqui for 150, por exemplo, ó, significa dizer que a empresa tem exatamente o mesmo valor de ativo e de passivo. Ou seja, ela está no que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? Se ela vender tudo que ela tem de ativo, ela paga o passivo que ela tem, o passivo circulante que ela tem, e não fica com nada. No caso aqui desta empresa, a situação dela é boa, porque ela detém um valor bem maior de ativo do que o passivo que ela tem. Então, quanto maior este número, melhor para a empresa, significa que ela tem mais ativo, muito mais ativo do que passivo. Ficou claro? Ficou sim, professor, muito obrigada. Bom, seguindo aqui, sim, vocês acertaram essa questão aqui? Todo mundo acertou lá no exercício? Acertei sim. Joia. Então, seguindo aqui o nosso exercício, nós temos a situação da liquidez geral. A liquidez geral, gente, ela vai ser uma liquidez mais ampla, né? Ela vai envolver dentro da conta os valores referentes a os ativos de longo prazo, né? Os ativos realizáveis a longo prazo. No nosso caso, na atividade que eu dei para vocês, nós tínhamos dois ativos de longo prazo, que é o empréstimo de coligada e as duplicatas a receber de longo prazo. Por que empréstimos a coligadas é um valor de longo prazo, professor? Entendeu? É importante que vocês entendam essa classificação também. Porque, gente, quando uma empresa ela empresta uma coligada, quer dizer que ela está emprestando a uma empresa, a uma outra empresa que também é dela. Ou seja, ela está emprestando dela para ela mesma. E quando a gente tem esse tipo de empréstimo de uma empresa, como é que se diz? Controladora, né? Uma holding, que a gente chama de holding. Quando uma holding empresta para uma coligada, né? Para uma empresa da qual ela é dona, é lógico que esse dinheiro que ela tem a receber, esse direito, ela não tem prazo para receber. Por isso que ele é colocado no longo prazo, porque não se sabe exato quando é que a empresa vai receber. Geralmente é um período longo de tempo. Por isso é colocado aí. Então, nós temos aqui dois valores de longo prazo que eles vão somar ao valor, né, do nosso
ativo, né? Porque no caso da liquidez geral, a fórmula é ativo circulante mais o realizável a longo prazo, que são esses dois valores aqui, dividido pelo passivo, que já está aqui, ó, passivo circulante, tá? 60 mil, mais o exigível a longo prazo, que são os 20 mil aqui do financiamento de longo prazo que está descrito na questão. Então, eu vou ter, na prática, fazendo a continha, eu tenho o valor do meu ativo circulante mais o meu realizável a longo prazo, que são os 25 mil, ok? Que está aqui, dividido pelo o meu passivo circulante mais o passivo não circulante, que vai dar aqui 2,1875. Isso, claro, quando a gente faz aquele arredondamento básico da gente, né? Vou fazer aqui pelo Excel mesmo, para não ter aperreio com isso. Quando faz o arredondamento da gente, fica 2,19, que é a resposta da liquidez geral que foi dada no exercício. Dúvidas, meus caros? Alguma dúvida com relação a isso? Tá dando tranquilo para entender? Tá tranquilo, professor. Massa. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente. Tá tranquilo, vocês estão entendendo de boa. Até agora, tranquilo, professor. Dúvida só no sexto. Tá certo. Vamos chegar no sexto daqui a pouquinho. E aí, uma outra questão que eu coloquei para vocês foi a liquidez seca, que nós fizemos o cálculo dela agora há pouco, né, no índice anterior, numa questão anterior. A liquidez seca, ela é dada o valor do ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Como eu disse a vocês na aula passada, existe a situação de que alguns autores dizem que também tem que tirar daqui, caso aconteça, caso exista, os valores das despesas antecipadas, que são aqueles valores de revista que a gente compra, jornais que a gente faz assinatura. Geralmente é isso aí. Então, como a gente não tem aqui, eu vou usar apenas o estoque, tá? Vou tirar apenas o estoque. E aí, ó, esse meu ativo circulante, eu já sei que o ativo circulante é 150 mil, né? Que a gente já viu isso. Então, eu tenho que tirar de dentro desse ativo circulante, eu tenho que tirar de dentro do meu ativo circulante o valor referente, 150 mil, que está aqui. Eu vou tirar dentro dele o valor referente aos estoques, né? Nessa questão, eu tenho vários estoques. Eu tenho matéria-prima, que é um estoque, tá? Eu tenho matéria-prima, que é um estoque. Eu tenho produtos acabados, que é um outro estoque, é o estoque de produtos acabados. E eu tenho também o estoque de produtos em elaboração. Então, esses três estoques estão dentro do meu ativo circulante, que eu vou tirá-los agora. E eu tenho que dividir tudo isso pelo passivo circulante, que está aqui. Feito a conta, eu chego a R$ 1,3. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida que eu tenho do meu passivo circulante, né, R$ 1 de dívida de curto prazo, eu tenho aí o R$ 1,30 para poder pagar. Ou seja, eu cubro o meu real, né, de dívida e ainda me sobra 30 centavos de cada R$ 1 que eu estou pagando de dívida. Ou seja, a empresa está bem, né, nesse caso a empresa está bem na situação, porque ela consegue pagar as suas dívidas de lucro de curto prazo, mesmo sem vender nada de estoque. Tranquilo? Dificuldades? Tranquilo, professor. Tranquilo.
Gente, tá sem som? Aconteceu alguma coisa? Por favor. Eu acho que a internet do professor caiu, que ele saiu. Tá bom, então, obrigada.
Tem alguém aí ainda? Tem, Michele. Oi, Michele. Oi, Midian quer entrar na sala, não está conseguindo, não. Oi, Michele. Oi, É porque tudo o bom? professor reiniciou o computador, Michele. Tá Ele bom, deu um tá certo. Vou probleminha, avisar viu? ela. Tá. Obrigada, Lu. Nada, amigo. Mas foi, ficamos sem aula. Acho que devemos sair, né? Depois volta todo mundo, né? Meu Deus, parece até que foi praga.
Gente, tá todo mundo aí ainda? Sim, professor. Estamos sim, professor. Tava todo mundo aqui já sofrendo, porque nem chegou na sexta questão, professor. O senhor já foi. Meu Deus do céu. Agora que a gente está aprendendo. Vamos lá. Voltando aqui para nossa questão que a gente estava, a aula continua sendo gravada, tá? Tá aqui, pelo menos o que está aparecendo aqui que está sendo gravada. Estão vendo aí o Excel, tranquilo? Não, professor, a gente só está vendo o senhor. Né? Isso. Então, deixa eu voltar a apresentar aqui. E agora, tranquilo? Agora sim, professor. Agora está dando para ver. Massa. Então, vamos lá. Eu tinha parado com vocês na liquidez seca, não foi isso? Isso. Pronto. Alguma dúvida sobre liquidez seca? Todo mundo está tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. A última liquidez que falta a gente ver é a liquidez imediata. E a liquidez imediata, ela leva em consideração apenas os valores da disponibilidade quando a gente vai fazer o cálculo. No caso dessa questão nossa aqui, a gente só tem duas disponibilidades, né? Que é o valor do caixa e o valor do banco conta de movimento, ou seja, os valores dos nossos bancos. E aí, para fazer a conta é bem tranquilo. A gente vai pegar aqui, ó, e pegar o valor apenas do banco e do caixa e dividir esses dois valores, certo? E dividir esses dois valores que a gente tem, dividi-los pelo passivo circulante, que é os 60 mil que a gente já tinha calculado. Então, eu vou ter aqui 0,5, que é o valor da minha liquidez imediata. O que é que isso está dizendo para mim, gente? Na prática aqui, está dizendo o seguinte, que se a empresa usar apenas o dinheiro que ela tem em caixa e no banco para tentar pagar os valores que ela tem de dívida circulante, né, do passivo circulante, ela só consegue pagar metade da dívida, porque ela só tem 50 centavos para cada real de dívida que ela tem. Ficou claro? Sim. Beleza. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que não está aqui, tá? Mas que vai servir para dar um exemplo para vocês. Existe um outro índice, gente, de liquidez, além desses que eu coloquei para vocês. Existe um índice que é o chamado de índice de solvência. Que danado é isso? Índice de solvência. O que esse índice indica para a gente? Ele indica se a empresa ela tem condições, vendendo todo o ativo dela, ela tem condições de pagar as dívidas que ela tem. Então, em última instância, o que esse índice aponta para a gente é se a empresa, tá, ela tem condições de se manter viva no mercado ou não. Em última instância, o que ele indica para a gente é isso, certo?
o índice de solvência, ele leva em consideração o ativo circulante, tá certo? Mais o ativo não circulante inteiro, não somente a parte do longo prazo. E ele divide isso pelo valor de passivo circulante mais o passivo circulante, o passivo. Ou seja, na prática, tá? Na prática, o que ele calcula para a gente aqui é o total de todo o ativo, né? Porque o ativo, quando ele está falando de ativo circulante e não circulante, ele está pegando o ativo total, e ele divide esse valor do ativo total pelo valor do passivo circulante e não circulante. Por que ele faz isso? Porque o passivo circulante e não circulante é justamente o capital do terceiro que a gente tem na nossa empresa. Abaixo do passivo não circulante vai ser o PL, que é o patrimônio líquido, que representa o capital dos sócios, né? Então, o que ele faz, na verdade, é pegar o ativo total e dividir pelo valor do capital de terceiro. E aí ele vai saber se esse índice, do mesmo modo que acontece com os outros, se ele for maior que 1, massa, muito bom. Se ele for menor que 1, a empresa está numa situação realmente complicada, difícil. Tá? Então, se eu fosse fazer, por exemplo, o cálculo dessa empresa aqui, só para usar como exemplo, eu teria que pegar o valor do passivo circulante, o ativo circulante que está aqui, eu teria que pegar o valor do longo prazo, que está aqui, mas teria que pegar também esses valores aqui, que são ativos permanentes, depreciação, máquinas, ações de coligadas, são valores permanentes, porque também fazem parte do ativo não circulante. Se eu pegar tudo isso aqui, vou somar todo ele, e eu dividiria pelo o meu capital do terceiro, né, que é o passivo circulante e o passivo não circulante, que dá 80 mil. Que é 60 daqui, mais 20 aqui. Como é que ficaria o resultado dessa empresa? Essa empresa teria uma situação de solvência de 4,19 centavos. O que é que isso significa? Que para cada R$1 de dívida que ela tem de curto e longo prazo, ela dispõe de R$ 4,19 para pagar. Ou seja, essa empresa está muito bem das pernas. Ela está muito bem mesmo. Porque ela consegue, se ela vender tudo que ela tem, ela consegue pagar todo o passivo dela, ela fica sem dívidas, e ainda sobra, né, no caso dessa empresa aqui, ainda vai sobrar para ela cerca de R$3,19, né, para poder usufruir. Então, esse é um índice que eu não tinha passado na aula passada, estou dando um exemplo para vocês de como que esse índice existe e para que ele serve. Mas por que eu falei desse índice para vocês? Para mostrar uma coisa para vocês que é importante que vocês vejam. Percebam que nós temos vários índices Eita, agora fugiu a questão na minha cabeça. Vários índices de liquidez. Nós temos a solvência, nós temos a liquidez geral, nós temos a liquidez corrente, nós temos a liquidez seca, nós temos a liquidez imediata. O que acontece? A liquidez, a solvência, ela leva em consideração, como eu já falei agora há pouco, todo o ativo em relação ao capital de terceiro. Tá? A liquidez geral, ela leva em consideração apenas o meu passivos e ativo circulante e realizável a longo prazo.
Tá? Ela não pega tudo, ela só pega um pedaço do valor. Certo? É só o que ela pega. E aí, nós temos ainda... Eita. Nós temos ainda... A liquidez geral que está aqui. Nós temos ainda a liquidez corrente. A liquidez corrente, gente, se você ver aqui, ó, ela pega o valor do passivo circulante, né, e do ativo circulante apenas. Ela só pega esses dois valores. Tá? Vê aí, ó. E no caso da minha liquidez seca, ela vai tirar os estoques de dentro da minha... Ela vai tirar os estoques de dentro do meu ativo circulante. E, por fim, eu tenho a liquidez imediata. Essa liquidez imediata só pega a parte de dinheiro. O que é que isso está mostrando para a gente aqui na prática, gente? Olha, dá uma percebida. Aqui eu pego tudo. Aqui eu tiro o permanente, deixo somente a parte de longo prazo. Aqui eu tiro a parte de longo prazo, só fica o ativo e o passivo circulante. Aqui eu tiro o estoque e aqui eu deixo só o dinheiro. Ou seja, perceba que a liquidez, os índices de liquidez, eles vão afunilando, né? Eles vão afunilando para ver, de fato, a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas, né, em cada situação específica. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se vocês perceberem, o índice que fica bem no meio aqui é o índice de liquidez corrente. E do ponto de vista prático, gente, esse é o índice mais importante de liquidez que a gente tem dentro desse grupo. Por que, professor, que esse índice é o índice mais importante desse grupo? O senhor está falando um negócio desse. Por que você está dizendo que isso é o mais importante? Porque, vê só, se eu usar o liquidez seca, eu estou usando apenas a disponibilidade. Mesmo que esse índice dê um índice baixo, como aconteceu aqui, 0,5, isso não é tão relevante. Por que não é relevante? Porque eu só estou usando dinheiro, eu ainda tenho clientes, eu ainda tenho estoque para vender, né? Ou seja, tem uma série de coisas que eu posso usar para pagar o passivo circulante, que não é dinheiro. Então, há uma chance boa de eu resolver meus problemas ainda sem dificuldades, mesmo estando com a liquidez imediata baixa. Se eu estiver trabalhando com a liquidez seca, do mesmo modo, né, eu tirei os meus estoques de dentro e eu posso considerar depois que eu posso vender meus estoques, posso utilizar ainda esse recurso de estoque, posso produzir para vender, e aí eu posso equilibrar minhas dívidas sem nenhum problema. Só que quando eu chego na liquidez corrente, eu já usei estoque, disponibilidade, já usei praticamente tudo. Tá? E aí, neste caso, a situação para mim já fica mais complicada, porque eu já não tenho outras ferramentas para usar, para poder vender, né, ou para poder regularizar ou minimizar a situação do meu endividamento. Porque quando eu chego na liquidez corrente, o que me sobra para vender são imobilizados. E no imobilizado, gente, né, aliás, tem o elegível a longo prazo, né? E tem imobilizado. Mas, ou seja, elegível a longo prazo são valores que realmente são coisas que eu posso vir a receber com um tempo muito grande. E imobilizado é uma coisa difícil de vender. Por isso, a partir da liquidez corrente, a coisa já fica mais complicada para mim. Por isso que eu considero, e os autores que eu tenho lido, eles consideram o índice de liquidez corrente o mais importante dentro desse grupo de liquidez, tá? E a liquidez geral, lógico, englobar o realizável a longo prazo, né? E a liquidez, a solvência, ele considera tudo. Tá joia? Deu para entender, gente? Essa explicação? Sim, Deu para professor. entender por que a gente considera esse índice o mais importante? Pronto. É que quanto mais a gente aprofunda aqui, né? Quando a gente vem aqui de baixo para cima, nesses dois ainda tem muita possibilidade de a gente resolver a situação e equilibrar nossas dívidas. Quando começa daqui, a coisa já começa a complicar. Beleza, entendido.
Qual é a questão que a gente tem para resolver agora, gente? A sexta, a mais esperada. Aleluia! A sexta, vamos para a sexta. Vamos lá para a sexta questão. Olha que coisa linda. A sexta questão. Vamos Sei lá. porque todos os professores de contabilidade faz, olha que coisa linda, como isso é lindo. A gente não vê nada de lindo aí nessas contas, não? Vocês não veem nada de lindo, mas quando vocês montam um evento, ficam lá admirados. Oh, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? O pessoal da administração adora um evento. O negócio é promover evento, fazer marketing, aquela coisa toda. Eu lembro que a minha... Professor. Oi? Eu acabei perdendo o início da aula. Esse foi gravado também o início? Ou vai ser postado? Está sendo gravado, está sendo gravado. Ok, legal. Então, nessa questão aqui, sexta, eu pedi para vocês analisarem, né? Não só calcularem, mas analisarem e fazerem comentários sobre os índices que vocês acharam. E aí eu pedi a vocês, né, para que vocês calculassem. Eu tenho até ele aqui em PDF, deixa eu ver aqui. Cadê ele? Está aqui. Estrutura de capital. Deixa eu colocar ele aqui para a gente ver. Bom, eu pedi para vocês calcularem a participação do Fundo de Capital do Terceiro sobre os recursos totais, pedi também a composição do endividamento. Eu pedi imobilização dos recursos não correntes, não. Pedi ou não? Pediu imobilização dos recursos não correntes. Sim. Beleza. Então, eu pedi essas 3 informações a vocês e que vocês fizessem aí comentários, né, sobre os mesmos. Então, bora lá. Bora fazer esse processo. Tá? Deixa eu tirar esse bendito daqui. Ele não quer sair. Então, bora lá. Fazer essas continhas. O computador não está muito bom, não. Está querendo dar o tilt aqui. Eu não vou nem dar chance para ele fazer isso. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer Eita, tá aberto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular aí, né, o valor referente à participação de capital do terceiro. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente calcula esse índice? A gente calcula esse índice dividindo, como eu já tinha falado anteriormente, o capital do terceiro pelo patrimônio líquido, né? Foi isso que a gente falou. Não sei se vocês lembram aí. Tá todo mundo ouvindo ainda? Sim. Bom, então a gente divide aqui o capital do terceiro pelo patrimônio líquido. E qual é o capital do terceiro que eu tenho aqui, gente? Olha, lembrando que isso é para fazer com os 2 anos, tá? Tanto com X7, com Y7, quanto com Y8. São índices diferentes. Então, a gente pega o valor do meu passivo circulante, que está aqui, que dá 7.400.000 em Y7, e soma ele ao valor dos 4 milhões referentes ao meu exigível, né, a longo prazo, ou não circulante. A gente pega esses 2 valores, soma e divide eles pelo patrimônio líquido, que é 17.400. Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente vai encontrar 190, fazendo o mesmo raciocínio, né, com os outros valores aqui do Y8, a gente vai encontrar 225. O que é que isso significa para a gente? Tá? O que a gente está dizendo aqui, basicamente, é que para cada R$100 que a gente tem de capital próprio, tá? A gente tem aí um valor de 190, né, para capital do terceiro. Na prática, o que a gente tá colocando, né, é que cerca de 90% do nosso valor de patrimonial pertence a terceiros. Tanto é que, se vocês olharem para cá, ó,
7.400 com mais 4 vai dar 11.400, né? 11.400, se vocês fizerem aí uma rápida continha de dividir, né, para encontrar aí a questão da proporção, vocês vão perceber que esse valor... Ah, não, gente, perdão, estou falando besteira. Ô, professor, falando aqui besteira. ele vai dar 0,65%. Perdão. É porque eu peguei o valor do PL errado aqui. Falei que era 17.000, não é 17.000. O valor do PL é 6.000. Então vai ser esse valor aqui dividido por 6.000. Tá certo? Faz aí. É que meu Excel aqui deu tilt. Ele tá travado, eu não estou conseguindo digitar nele. E aí eu vai fico dar sem poder... 1,9. Isso, 1,9, né? O que ele está dizendo aqui na prática é o seguinte, olha, para cada R$100 que eu tenho 190 referente ao meu capital terceiro. Então, essa empresa aqui na prática, gente, ela está bastante endividada. Por quê? Porque ela tem praticamente 1,9 vezes, né, o capital de terceiro em relação ao seu capital próprio. Tá joia? É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Se fosse olhar por outro ângulo, né, no caso do colega que falou aí que deu 1,9, significa dizer que para cada R$1 que eu tenho de capital próprio, eu tenho R$1, né, seria aí R$1,90 de capital de terceiro. Basicamente é isso. O mesmo raciocínio a gente vai usar aqui, ó, o 2,25. Você vê que a dependência de capital de terceiro dessa empresa, ele aumentou de um ano para o outro. Em 2000, em Y7 era de R$190 e em Y8 passou a 225. Ou seja, em termos práticos, né, houve uma piora na situação de endividamento dessa empresa. Tá? Embora, o que aconteceu aqui, embora o PL dela tenha aumentado de R$6.000 para 8 milhões, né, de 6 milhões para 8 milhões, mas o endividamento dela passou de 11.400 para 18 milhões de reais, né? Ele saiu de 11.400.000 para 18 milhões, impactando diretamente no índice de endividamento dela. Tá dando para entender? Alô? Tá sim, professor. Ô, professor, no meu caso, como eu fiquei na dúvida, como o senhor pede aqui o PL, eu até cheguei a fazer essas duas continhas que está exatamente aí na sua tela. Aí, não sei se o senhor chegou a abrir o meu exercício, aí eu coloquei uma observação lá. Como eu fiquei na dúvida qual seria o correto, eu coloquei exatamente esses dois resultados. Tanto o 190 como um 66%. Certo, aí, no caso meu, deu 65,52, né? Porque eu não arredondei. Eu deixei com duas casas decimais. Tem problema? Tem não, né? Tem problema não. Tem não. Tanto também esse 69,23. Eu coloquei 69,23. Aí não tem problema também, né? Tem problema não. Certo. Gente, os valores vão ter que ficar esses mesmos. Não tem, o cálculo é exatamente esse mesmo, não tem problema não. Tá certo? O cálculo é exatamente esse mesmo. Entendi. Nesse cálculo aqui... Oi, quem tá falando? O que eu ia falar aqui no sexto, quando eu fui responder, eu dei uma viajada na resposta, agora tá ficando mais claras as coisas. Tá, joia. Então, graças a Deus. Então, ó, esses dois valores aqui, gente, vão aparecer mesmo, eles têm que aparecer na resposta de vocês, porque eu pedi dos 2 anos, você tem que fazer dos 2 anos mesmo, tá? Então, você tem 190, que vai ser a resposta do endividamento em Y7, e vai ter 225, que é a resposta do endividamento em Y8. A questão que eu quero é que você compare os dois valores e fale a respeito, como a gente está comentando aqui. Poderia ser, por exemplo, olha, professor, pelo que se percebe, a empresa está com alto endividamento em Y7, né, tendo aí, para cada R$100 de capital próprio, R$190 de capital de terceiro. No ano de Y8, houve um aumento significativo desse endividamento, passando para 225, ou seja, para cada R$100 de endividamento de capital próprio, ela detém
225 de capital de terceiro. Rita Cândido. E eu não estou conseguindo clicar. Espera um pouquinho. Eu não estou conseguindo acessar. Pronto, cara. Fácil o negócio aqui. Você já pode falar para sua esposa que seu notebook não está funcionando, que ela já vai saber o que vai lhe dar de presente amanhã, viu? Não é isso, é que esse computador é novo. Fale para ela que ela já vai ter uma noção aí. O que vai lhe dar de presente amanhã. Amanhã o que ela vai me dar vai ser beijos e abraços. Muito bom, né? Oi? Claro que é bom. Bom, então, né? Então, claro que é bom. Então, voltando para cá. Eu estou achando que não é nem o computador, acho que que é o mouse que tá dando defeito. Ele já estava dando umas farrapadas ali. Eu acho que ele está dando defeito, está dando problema. Porque eu consigo seguir com o teclado, tá vendo? Com o teclado eu estou conseguindo acessar. Com o mouse, não. Eu estou achando que é o mouse que está com defeito. Professor, você está usando o mouse do notebook, é? Não, eu uso um mouse à parte. Eu detesto o mouse do notebook. Ah, entendi. Porque Esse às vezes negócio o mouse do dedinho é por causa do horrível. F5, viu? O O F5, às vezes, em alguns notebooks, bloqueia o mouse. Então, é bom verificar isso, pode ser isso. Mas quando você está usando outro, deve ser o mouse mesmo. É o mouse mesmo. Ele já estava dando uns chiliquezinhos aqui. Eu vou tentar seguir sem ele. Então, como eu estava dizendo, o que você tem que explicar para mim é isso. Olha, professor, nesse ano de 2007, a empresa estava endividada, tinha para cada R$100 de endividamento de capital próprio, ela tinha 190 de capital de terceiro, né? E de um ano para o outro, houve uma piora na situação, ela passou a ter um índice de endividamento de 225%, o que significa dizer que para cada R$100 ela tem 225 aí de capital próprio, de capital terceiro, né, que está sendo usado, tá? Então, basicamente, é o que você tem que falar a respeito desse índice, é isso aí, tá? Com relação a forma como esse capital de terceiro, né, aqui outra maneira que ele colocou aqui, ó, né? Ele está colocando aqui a outra fórmula que a gente usa para calcular o capital terceiro também. Então, a gente chegou a 66% em Y7 e 69% em Y8. Perceba que reflete, né? Esse mesmo percentual que a gente está vendo aqui, ó, esse crescimento que houve aqui está sendo refletido aqui também. Em Y7, ele tinha 66% do seu capital composto de capital terceiro. Em Y8 passou para 69%, ou seja, piorou realmente. Então, o que você tem que mostrar para mim é somente isso, falar sobre esses índices, o que aconteceu de um ano para o outro, e também por que aconteceu. É muito bom que você diga por que aconteceu. E se você olhar para cá, ó, você vai perceber que houve um aumento significativo do não circulante, tá vendo? O endividamento não circulante dobrou de 4 milhões para 8 milhões. Houve um aumento também no endividamento de curto prazo, mas foi bem menor. Ele passou aí apenas 2.600.000. Mas no endividamento de longo prazo, foi alto, né? Dobrou, passou de 4 milhões para 8 milhões. Então, esses aumentos foram os responsáveis por essa alteração aqui. Muito embora tenha havido também um aumento no PL de 6 milhões para 8 milhões. Então, incrementou-se aí 2 milhões de reais no PL. Tá? Mas houve aí um incremento significativo do não circulante. Então, são essas informações que você tem que dizer, tem que falar. E aí eu escrevi aqui para poder deixar para vocês fazerem essa análise e tentarem também desenvolver o texto conforme vocês acham que seja interessante. Porque a análise de cada analista é pessoal, então cada um de vocês tem que dizer conforme vocês observam. Eu estou dando aqui para vocês apenas alguns roteiros que são interessantes, mas a análise
tem que ser feita por vocês e tem que ser interpretada por vocês. Afinal de contas, vocês estão estudando para serem analistas. Então, eu coloquei aqui, ó, minha análise. Comparando os dois exercícios, percebe-se um aumento na participação dos capitais de terceiro em relação aos recursos totais, decorrente principalmente do substancial acréscimo no exigível a longo prazo, que dobrou de um ano para o outro. Isso indica uma maior dependência do capital de terceiro, visto que para cada R$100 de capital próprio, a empresa necessita de R$190 de terceiros, ou seja, 2/3 dos investimentos da empresa depende do capital de terceiro. Em Y8, a dependência chega a quase 70%. De modo estrito a este índice, a empresa encontra-se numa situação desfavorável. Gostaram da explicação? Eu tive dificuldade para colocar em palavras. Eu até comecei, mas eu não sabia se eu estava indo certo. Aí eu nem cheguei a colocar na atividade, não. Aí eu Pronto. iniciei assim, não sei se eu estava indo, né? Eu coloquei. Diga aí. Houve um aumento na participação de capitais de terceiros sobre as relações dos recursos totais, comparando o exercício. Aí eu coloquei assim, muito capital de terceiros, porque eu não estava assim, minha mente não estava abrindo para mim escrever e colocar para o senhor. Não, você está vindo bem. Você está Aí vindo eu bem. travei, professor. Mas E agora, também, com essa professor, explicação uma aqui... dúvida. Oi. Tá, agora ficou claro. Ô, professor, uma dúvida. Diga. No meu caso, nessa questão que o senhor fez agora, eu, como fiquei na dúvida se era para me fazer só o patrimônio líquido, ou patrimônio líquido ou passivo total. Aí eu coloquei exatamente essas duas contas que o senhor fez. Isso, perfeito. Se eu tivesse colocado só o patrimônio líquido, seria certo? Ou teria que ser os dois mesmo? No meu caso, eu coloquei os dois lá na minha atividade. Sim. Mas qualquer um dos dois que você usasse estaria correto. Tá certo? O legal de usar as duas fórmulas é que você se acostuma a entender das duas maneiras. Eu particularmente, Edson, enquanto analista, quando eu trabalho com isso, eu prefiro usar o modo percentual. Percentual, né? Eu gosto mais do modo percentual. Entendeu? Mas nada impede que eu use o valor monetário aqui, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro o percentual, porque para mim, na minha interpretação, eu acho mais fácil de entender. Tá certo? Porque eu fiquei na dúvida, né? Porque como se a fórmula seria o PL, né? Capital de terceiros, vezes 100, né? E o patrimônio dividido por patrimônio líquido. Aí eu disse sim, mas eu acho que eu posso fazer também pelo passivo total. Então, pela via das dúvidas, eu coloquei os dois e cheguei a colocar uma observação lá para o senhor, lá no meu exercício. Massa. Tá bom? Mas você agora que já entendeu a forma de escrita, assim, mais técnica, você pode, inclusive, incrementar, porque eu vou deixar para editar. Vocês podem editar e corrigir, como eu disse no início, vocês podem entrar lá no exercício que vocês fizeram e colocar o texto que vocês acharem melhor. Só não vale copiar o meu, tá? Ok. Eu quero que vocês escrevam por conta própria. Tá bom, então. Então, eu tô percebendo que... desculpa estar falando tanto hoje, viu? Porque eu tô gostando muito dessa aula. Não, como tá eu falei, jóia. né? Na quinta-feira eu faltei aula, aí eu fiquei sexta, sábado e o domingo só nesse exercício da professora Clariane, para correr atrás do prejuízo. E graças a Deus eu acho que eu tô conseguindo entender. Massa mesmo, joia. Ok? Mais alguém, gente, tem alguma dúvida que eu possa tirar? Não, professor. Eu dei uma viajada. Eu fiz uma confusão no momento dos cálculos, mas como a aula está gravada aqui, ficou claro para mim. E se quando eu for resolver novamente, o senhor vai deixar lá para a gente editar novamente, né? Vou deixar sim. Pronto. Aí na resolução, se caso gerar mais dúvidas, como tem a aula vai estar gravada. Joia. Tá bom, querido. Tá certo. Obrigado. Nada, filho. Então, seguindo aqui a nossa concepção, nossa ideia, vamos agora ver, né, a gente já falou sobre os índices de endividamento aqui, né, de terceiro. Aí eu quero saber agora
como é a composição do endividamento da empresa. O que é que significa composição do endividamento? Significa dizer que eu quero saber o seguinte: quanto desse valor que eu estou devendo é longo prazo, quanto desse valor que eu estou devendo é curto prazo. Somente isso. É isso que a gente quer saber com a informação do valor da forma, né, como está distribuído esse meu endividamento, da composição desse endividamento. Aí, fazendo a continha, qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o passivo circulante, que é a curto prazo, e dividir pelo capital de terceiro. O capital de terceiro vai somar aí o passivo circulante mais o longo prazo, né? O passivo exigível a longo prazo, que seria o meu capital de terceiro total. Então, eu tenho o passivo circulante dividido pelo capital de terceiro. Onde é que está meu passivo circulante? Vou mostrar aqui para vocês, para que fique bem claro. Aqui, ó, o meu passivo circulante, tá certo? E o meu capital de terceiro total vai ser esse valor do passivo circulante mais o valor do passivo não circulante, né, o exigível a longo prazo. Ou seja, vai ser 7.400 dividido por 11.400. Se vocês virem aqui, vou fazer só para a gente não dizer que não falou das flores. 7.400 dividido por 11.400. Vendo? Vai dar 64,9, que vai dar 65. Lógico, só fazendo o arredondamento, vai ter aí o valor. Eu tenho que comprar um mouse amanhã. Todo jeito que esse mouse está me deixando em maus lençóis aqui. Vou usar o mouse do computador mesmo. Certo? Aí vai dar 65%. O mesmo cálculo eu fiz para X8, tá joia? Só para a gente poder entender o que aconteceu. Eu fiz para X8 também o mesmo cálculo, usando o passivo circulante e o capital terceiro, e encontrei esses dois valores. E aí, o que é que a gente pode perceber aqui, ó? Que em Y7, eu tinha 65%, né, 0,65 significa 65%, do meu capital de terceiro em curto prazo. Ou seja, eu estou devendo, das minhas dívidas, 65% dela é de curto prazo. Por outro lado, em Y8, 56% da minha dívida é de curto prazo. Ou seja, houve uma redução de dívidas de curto prazo de um ano para outro. Isso pode ser provado aqui, ó. Quando você olhar para cá, a gente até comentou isso agora há pouco, que eu tenho um ativo não circulante de 4 milhões que passou para 8 milhões. Então, cresceu, né, o dobro, duplicou. Mas não aconteceu a mesma coisa em relação ao passivo circulante. O passivo circulante cresceu bem menos, tá? Então, essa é a razão, gente, essa é a razão pela qual esse índice diminuiu de um ano para o outro. Certo? Aí eu fiz um comentáriozinho aqui, que é o que vocês vão ter que fazer. Há um predomínio das dívidas no curto prazo, o que vem a prejudicar sua liquidez corrente, né? Porque quanto mais passivo circulante a gente tem, mais difícil fica de pagar. E aí a liquidez da gente vai ficar na situação difícil. Ainda que tenha havido uma redução em relação ao primeiro exercício. Nota-se também que a queda no índice pode ter ocorrido apenas em função do aumento dos passivos não circulantes, tendo em vista que houve, né, um aumento de 2.400.000 no passivo circulante, em índice Y8, de modo estrito a este índice, a empresa encontra-se numa situação desfavorável, né? Não está bem, porque ainda tem muita dívida de curto prazo, ou seja, a maior parte da dívida dela é de curto prazo, e isso pode gerar dificuldades de liquidez, né, para essa empresa. Ela vai ter dificuldade de pagar as dívidas de curto prazo. Deu para entender, minha gente? Deu para entender? Deu. O professor, só não fiz o arredondamento dos valores. Não tem problema não. Eu gosto de arredondar porque no caso aí de índice é mais fácil. Fica mais bonitinho. E geralmente a gente oferece ele arredondado, tá? Aí na próxima que você fizer, você já arredonda.
Não tem problema não. Tá certo. Tá bom. O professor, no meu caso, esse deu 0,65, aí eu multipliquei por 100. Aí deu 64,91. Tem algum problema? Vai dar Que era 64,90. através da fórmula. 64,90, 65, né? Certo, tá bom, né? Porque, assim, no caso, se eu colocar no 64,91 sem arredondar, Não tem problema considerável, não. certo? Não tem problema não. Não tem problema nenhum, não. Isso não é a questão. Olha, o grande lance aqui é a gente entender o que é que isso significa, o que é que isso pode causar para a empresa. O índice em si, o mais importante é a interpretação. Certo. Tá joia? Eu não arredondei, professor, porque eu não sabia se poderia arredondar ou não. Pode. Fique tranquilo. Pode arredondar sim. Professor, Oi, Kennedy. nesse caso, já no índice de endividamento, a empresa também não está muito legal, não, né? Ela não está bem em situação nenhuma, porque o endividamento dela está muito alto. Isso. Eu tava com dúvidas pelo menos nos números, no índice de endividamento, cheguei a conclusão exata, só na resolução mesmo, na parte da descrição da resposta. Pronto, é por isso que eu estou dando por isso que eu estou dando esse roteirinho para vocês, para ajudar vocês a desenvolver. Então vamos lá. Por fim, ele quer que eu calcule, né? Aliás, tem ainda o valor de imobilização do ativo, né? Ele pede. O índice de imobilização do ativo, gente, ou, aliás, o índice de imobilização do PL, né, do patrimônio líquido, leva em consideração os valores de investimento imobilizado intangível que vão ser divididos pelo patrimônio líquido, para saber quanto é daquele capital próprio, porque quando a gente está falando de valores de patrimônio líquido, a gente está falando de capital próprio. O que eu quero saber é quanto do capital próprio está imobilizado e se eu usei recursos de terceiro para gastar com imobilização. O que é que a gente percebe aqui? Pegando os valores de investimento imobilizado intangível, que estão descritos aqui na minha questão, né? Tá aqui, ó, tá? Investimento imobilizado, nesse caso aqui só tem um investimento imobilizado. Se eu pegar esses valores e eu dividi-los pelo patrimônio líquido, tá? Que está posto aqui no passivo, está posto aqui no meu passivo, aqui é o patrimônio líquido aqui. Então, eu vou encontrar dois valores. Em Y7 eu encontrei 106,67 e em Y8 eu encontrei 117,50. O que está acontecendo aqui na prática? Significa dizer que eu, né, em Y7, a minha empresa aqui em Y7, ela tinha, né, o seu capital, né, o seu patrimônio líquido, o seu capital próprio, totalmente imobilizado, tá? E ainda ela usou 6,67%, ou R$ 6,67, né? Para cada R$ 100 de endividamento, de imobilização, de capital de terceiro, para poder gerar permanente, né? Mobilização. Ou seja, ela gastou tudo que ela tinha de capital próprio, ou seja, no caso aqui, ela gastou os 6 milhões que ela tinha e ainda usou, tá certo? E ela ainda usou uma parte do capital de terceiro, no caso aqui, só para ser claro, ela botou aqui mais 1.600.000, né? Porque a gente tem visto aqui que imobilizado ele já é 6 milhões, então já bateria aqui, né? E tem mais 1.600.000 aqui que não foi dela, porque ela só tinha 6 milhões para investir e ela gastou com imobilizado aqui, imobilizou tudo. Mas como tem a depreciação, né, que é levada em consideração, aí esse impacto foi menor. Mas ela investiu 1.600.000, né? De verdade aqui, ela investiu 1.600.000 em relação de capital terceiro no imobilizado, né? Por isso que ficou esse índice. Mas quando a gente faz a comparação aqui, ó, 1.600.000 menos 1.200.000, fica 400.000, que é justamente esse 6,7 que a gente está vendo aqui. Ó.
Então, ela gastou tudo que ela tinha de recurso próprio e ainda gastou, para cada R$ 100 de imobilização, ela ainda gasta R$ 6,67 de capital do terceiro para poder manter a sua imobilização. Então, essa empresa está muito mal administrada, ao meu ver. Em Y8, o que é que ele fez? Em vez de melhorar, ou seja, em vez de vender alguma coisa imobilizada para melhorar o capital circulante ou capital de giro, né? Ele fez pior. Ele aumentou a imobilização. Ou seja, ele pegou, né, todo o valor que ele tinha aqui de PL, que no caso aqui ele tem 8 milhões, tá vendo? E ele está investido, ó. Perceba que está aqui, ó. Tem 8 milhões e 900 só imobilizado, mais o valor do investimento que ele tem aqui. Abatido aqui a depreciação, ele ainda tem aqui, ó, para cada R$ 100 imobilizado, ele gastou, para cada R$ 100 mobilizado, ele gastou 117, ou seja, ele tem aqui R$ 100 que foi do capital próprio e ainda tem R$ 17,50 de capital de terceiro para cada R$ 100 mobilizado. Em suma, ele usou uma parcela total do seu dinheiro que tinha disponível, do capital dos sócios, e ainda usou o capital de terceiro para poder manter esse nível de imobilização. Deu para entender? Ô, professor, isso eu não fiz, não, porque não tinha no exercício, não. Tem não, é? Não, só tem esse imobilização. Porque eu não quis lhe atrapalhar, mas só tem esse de baixo, a imobilização de recursos não correntes. Tranquilo. Eu devo ter tirado, devo ter facilitado a vida de vocês. Ô, rapaz. É fogo. Mas tudo bem. Pelo menos agora vocês já entenderam. Tá certo? E se vocês tiverem um índice desse para analisar, basta colocar aqui, ó. Coloquei um resumozinho. Percebe-se que em Y7, para cada R$ 100 de PL, a empresa imobilizou 106, ou seja, todo o PL encontra-se imobilizado, e que a empresa ainda imobilizou 6,7%, né, R$ 6,77, do capital de terceiro a que teve acesso. Em Y8, a situação piora, pois além do PL, a empresa passou a imobilizar 17,5% do capital de terceiro, de modo restrito, né, de modo estrito a este índice, a empresa encontra-se numa situação desfavorável, sempre desfavorável. Para finalizar o nosso exercício e a nossa aula, a gente tem aqui a imobilização dos recursos não correntes. O que são recursos não correntes, gente? Recursos não correntes é o valor do capital social, né, o PL, tá, mais o passivo não circulante. Eu vou dividir aqui os investimentos imobilizados intangíveis pelo passivo não circulante mais o PL, que está posto lá em cima. Olha, está aqui, ó, o meu PL, que é 6 milhões, no caso de Y7, com mais 4 milhões, tá certo? E eu vou dividir o valor dos investimentos somados aqui, ó, esse valor mais esse, dividido por, no caso aqui, 4 milhões mais 6 milhões, que vai dar 10 milhões. E no Y8, eu vou ter 8 milhões, né, e reserva a longo prazo, com mais 8 milhões, vamos para 16 milhões aqui. Então, feito essa continha, tá certo? Que está lá em cima feito, eu tenho a seguinte situação. Em Y7, tá? Eu tinha o valor, tá, de R$64, ou 64%, né, estava imobilizado, referente aos meus recursos não correntes. Então, dos meus recursos não correntes, R$64, ou 64%, estava imobilizado. Quando aconteceu de passar para Y8, isso baixou para 58,75. Ou seja, para cada R$100 de recursos não correntes, que no caso aqui é o passivo circulante, não circulante, mas o PL, a empresa imobilizou 64. Ou seja, a empresa está imobilizando demais, né? Indica aqui que ela gastou tudo que ela tinha. O mesmo raciocínio que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo também.
ela gastou tudo que ela tinha de capital próprio e ainda pegou mais um pedacinho dos outros para poder gastar com imobilizado. Eu fiz um pequeno resumo aqui embaixo. Percebe-se que em Y7, para cada R$ 100 de recurso não corrente, passivo não circulante e PL, a empresa mobilizou 64. Ou seja, apenas R$ 36 de cada 100 foram direcionados para o ativo circulante. Tá? E realizável a longo prazo. Em Y8, a situação melhora, todavia, em função do aumento do passivo não circulante. Este índice corrobora com um alto nível de mobilização que a empresa já tem. Se você perceber, ó, o que aconteceu em Y8, o índice melhorou. Sim, melhorou, é verdade. Mas ele só melhorou, esse índice só melhorou porque, né, a gente teve aqui, ó, um incremento muito alto, que a gente já tem comentado sobre isso, do meu passivo não circulante. Tá? Então, como esses dois valores aqui, ó, passivo não circulante e o meu PL, eles são os divisores da conta, né? Eles são os divisores da conta. Quanto maiores eles forem, menor será o índice. Certo? Menor será o índice aqui. Então, nesse caso aqui, houve uma pequena melhora. Vamos lá. Dúvidas? Ô, professor. Oi. Eu poderia explicar novamente, porque eu não entendi aquela parte de soma, mas de forma de apreciação. No caso, quem seria o meu intangível? Certo. Ô, Edson, também Oi. aproveitando. No meu caso, assim, esse eu não consegui completar, não, porque na parte que o senhor gravou o vídeo na aula passada, quando o senhor explicou a fórmula que seria... Quando chega na parte de intangível, eu acho que foi o Kennedy ou foi outro rapaz que pediu alguma explicação, alguma coisa, o senhor não explicou essa parte de intangível. Aí eu não consegui verificar isso aí O que é planilha. intangível, gente? O que é intangível? Intangível são todos aqueles recursos que eles não têm forma, mas que eles têm valor. Tipo, a marca de uma empresa, tá certo? Tipo, um software que ele não tem forma, mas ele tem valor. Só que nem todas as empresas, nesse caso aqui, eu não tenho intangível. Tá certo? Nessa empresa aqui específica, eu não tenho intangível. Se eu tivesse, eu colocaria. Então tá? seria o zero mesmo, não é isso? Exato. Aí aqui, ó, o que eu certo. peguei aqui? Basicamente foi isso. Ó. Esses três valores. Vocês verem aqui embaixo na soma. 6.400.000. Professor, porque eu só coloquei 1.600 com 6, certo? E eu tinha colocado esse 1.200. Só que como eu não sabia que seria realmente esse, eu não coloquei, eu coloquei 0. Seriam esses três. Eu tinha colocado, mas eu apaguei. O que eu vou fazer aqui, basicamente, é pegar esses três valores, tá certo? Pegar esses três valores aqui. Eu também não somei a depreciação, porque eu achei que ia dar errado. Exatamente isso. Eu fiz aqui, e depois apaguei. Dividi, peguei, eu somei os três valores. E vou pegar aqui, ó, para não pegar aqui, no caso aqui do meu ativo não circulante, ele dá 4 milhões, com mais 6, vai dar 10 milhões, não é isso? Isso. Tranquilo? Eu vou só colocar aqui direto o valor, para não ter que fazer essa soma. Uhum. Então, daria 8... Tá vendo? 800. Como a fórmula multiplica por 100, daria 64. Tá joia? Uhum. Por que eu estou pegando, gente, a minha depreciação? Por que eu estou pegando a minha depreciação? Eu dividi aqui com o valor de 10... Um zero aqui. Pronto. Então, por que eu peguei a depreciação, gente? Porque a depreciação, ela reduz o valor do imobilizado, entendeu? Não é para isso que ela serve? Então, imobilizado de verdade aqui, nesse caso aqui, ó, o valor correto seria 4.800.000. Por quê? Porque 1.200.000 já está depreciado, ou seja, esse valor aí já saiu como despesa dentro da empresa.
Tranquilo? Oi, tranquilo? Entenderam? Tranquilo, professor. Obrigada. Agora sim. Agora deu para entender. Obrigada Pronto. mesmo. Então, ó, aí eu tenho, como fechei aqui com vocês, para cada R$ 100, né, que eu tenho disponível aí de recursos não correntes, eu mobilizei 64 no primeiro ano e mobilizei 58,75 no segundo. Tá? Significa dizer que a empresa não foi muito feliz nos seus investimentos. Por quê? Porque quanto mais a gente investe em recursos, em ativos circulantes, gente, melhor para a empresa, porque é justamente onde o capital gira, né? O famoso capital de giro, né? O capital circulante da empresa. Então, ela pode gerar mais recursos, fazer com que seus ativos gerem mais recursos. Quando eu imobilizo, geralmente aquele recurso fica parado. E por isso não é bom. Mas lembra que, levando em consideração o seguinte, tá? Como eu falei aqui na nossa aula passada, isso tem que ser levado em consideração no ramo da atividade da empresa. Se for uma empresa, por exemplo, que trabalha com transporte, ela vai ter que ter caminhões, e caminhão é imobilizado. Isso não quer dizer que seja ruim para ela. Nesse caso aí é bom. Quanto mais caminhão ela tiver, mais recurso ela gera. Tá certo? Se for uma ferrovia, ela vai ter que ter trem. Se for uma empresa de aviação, ela vai ter que ter aviões. Tá? Agora, de modo geral, imobilizar não é um bom negócio. Tranquilo? Deu para entender? Dificuldade, gente? Deu para entender a lógica? Deu sim, professor. Massa. E deixei uma observação aqui para vocês, tá? Os comentários feitos não esgotam as possibilidades de análise, podendo haver outras visões sobre os dados que não foram contempladas. Ou seja, vocês podem escrever mais, vocês podem falar mais, vocês podem esmiuçar mais o processo, serem criativos, colocar a informação como vocês bem quiserem, porque a análise é de vocês. Vocês é que são os analistas. Eu estou aqui só para dizer mais ou menos o caminho. Mas a análise cabe ao analista. Tá certo? Só não pode escrever coisa sem sentido. Mas, dentro da lógica, dentro do sentido, dentro da visão que vocês estão interpretando, fiquem à vontade. Eu quero mais é que vocês escrevam. Tranquilo. Tudo na paz. Posso dar esse exercício como finalizado? Professor, o senhor vai deixar aberto até quando? Olha, eu vou deixar aberto, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aberto até a aula da semana que vem. No dia da aula eu fecho. Tudo bem, professor. Boa. Tá certo? Na quinta-feira que vem eu fecho. Aí ninguém mexe mais. Quem mexeu, mexeu. Quem organizou, organizou. Quem não organizou, não organiza mais. Porque é tempo suficiente para a pessoa, mesmo que não assistiu a aula, poder assistir o vídeo aí, gastar uma horinha para assistir o vídeo e ajustar o que tiver errado. Tá joia? Certo, professor. Beleza, gente. Obrigado por vocês ficarem comigo aqui, apesar da falha do computador e apesar do feriado de hoje. Tá? Bom Dia dos Namorados amanhã. Para aqueles que vão estudar, sinto muito. Certo? Como amanhã eu não vou dar aula, eu vou curtir com a minha namorada. Só que amanhã tem aula normal, tá, professor? Oi? Amanhã tem aula normal. Amanhã tem aula normal. Mas eu não vou dar aula, né? Amanhã vai ser de boa. Eu vou ficar em casa. Professor, eu tenho uma resposta. O amor tudo suporta. Mas esse amor tudo suporta aí que ele tá falando lá em Coríntios 3 é o amor de Cristo, viu, filho? O professor não deixa nem a gente ser feliz um pouquinho. Tenta me enrolar com história de Bíblia, não, que eu tô terminando o curso de teologia. Aí fica complicado. Tá bom, queridos. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, tá? Tchau, professor. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até.